Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Na despedida de Celso de Mello, o plenário do STF decide sobre o depoimento de Jair Bolsonaro. Bolsonaro que ontem disse que a corrupção acabou, portanto a Lava Jato não é mais necessária. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. Disse que não há mais corrupção no governo, né? Por isso a Lava Jato tinha acabado. Claro que repercutiu muito essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Agora, no julgamento de hoje, lá no Supremo Tribunal Federal, os ministros vão decidir se o presidente vai depor presencialmente ou por escrito. Inclusive, nessa investigação, nesse inquérito, há uma investigação por corrupção passiva privilegiada, outras possibilidades de crime. É uma investigação, ainda precisa da análise do Ministério Público ao final para apresentação de denúncia ou não. Agora, o mais importante dessa decisão, Megali, é o seguinte: é estabelecer um parâmetro claro, né? Porque tivemos o caso do ex-presidente Michel Temer e ele prestou depoimento por escrito, né? Foi lá a prerrogativa dada pelo relator à época, o ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, no caso do presidente Jair Bolsonaro, são só dois presidentes investigados no âmbito do mandato, no decorrer do mandato. A decisão do ministro Celso de Mello foi pelo depoimento presencial. Não há nada na lei que especifique realmente como deve ser o depoimento do presidente. O legislador, na hora de produzir lá, formular a lei, não imaginava que teríamos presidentes investigados no decorrer do mandato, né? Então não há essa previsão. O melhor caminho seria realmente o Congresso Nacional definir isso claramente na legislação, mas como há essa omissão, protagonismo mais uma vez do Supremo Tribunal, e hoje a gente vai saber, né, como realmente o presidente vai prestar lá o depoimento. Só para lembrar que o presidente já tinha se manifestado anteriormente, respondido a perguntas e entrevistas, dizendo que para ele não fazia diferença, mas a defesa dele está solicitando que ele tenha o mesmo direito que o ex-presidente Michel Temer. Tem até uma tendência estabelecida, Megali, que é da prerrogativa para o presidente Jair Bolsonaro, a mesma que teve o presidente Michel Temer, né? Mas é bom ficar de olho nessa sessão, porque o voto de Celso de Mello pesa muito e hoje tem todo um simbolismo. É a despedida do decano, depois de tanto tempo, desde a redemocratização, estava lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então o voto dele tem influência. Vou acompanhar aí, né, com muita atenção essa sessão de hoje, mas há essa definição. E no momento, Megali, que a gente vê que o Supremo passa por transformações, né? Ontem a gente teve uma decisão das mais importantes desde 2014. E é claro, uma decisão após a posse do ministro Luiz Fux, o que demonstra muito aí a presença do novo presidente da Suprema Corte. Quer levar os casos penais, os processos, os inquéritos lá, as denúncias para o plenário, né, tirar das turmas. Essa é uma decisão que em 2014, desde 2014, no auge lá do mensalão, os ministros decidiram tomar pelo seguinte, porque o plenário do Supremo estava congestionado. A gente lembra bem, a gente acompanhou aquele processo do mensalão, quando os ministros decidiram, olha, paralisar o plenário e só discutir mensalão. Foi cerca de um ano lá, só com esse assunto na pauta. Isso gerou lá uma demanda represada, muitos processos ficaram encalhados, e a decisão, para desafogar, foi colocar tudo nas turmas, né? E tem que lembrar sempre que o Supremo é uma corte constitucional, deveria dar atenção prioritária para as grandes decisões, grandes debates constitucionais. Mas como no Brasil há essa espécie de jabuticaba aí, que é milhares de pessoas com foro privilegiado, acaba realmente sobrecarregando o Supremo. Só que aí a consequência disso nas turmas estava dando muito o que falar, porque a gente tinha, por exemplo, na segunda turma, os casos da Lava Jato, e a gente teve aí no histórico da segunda turma trincas sendo formadas dos chamados garantistas, né, e com decisões benéficas, inclusive a investigados, né, decisões completamente diferentes lá do entendimento do Ministério Público, né, mas essa nova trinca poderia ser formada, existia esse receio aqui em Brasília, ou com Cássio Marques, o indicado do presidente, que tem um perfil chamado aqui em Brasília de garantista, ou até com eventual transferência de Dias Toffoli, voltando aí para a segunda turma, né? Levando para o plenário, dilui aí o poder das duas turmas, que tinham decisões bastante divergentes, e aí temos decisões do colegiado agora. Então, casos penais, Lava Jato, processos aí envolvendo grandes autoridades, vai tudo ser decidido agora pelo plenário. Os 11 ministros vão ter que participar dessas decisões, Megali. Ô, Orengo, falando agora sobre o Congresso Nacional, a gente tem falado tanto nas últimas semanas sobre a fila que tem de
análises pendentes no Congresso Nacional, tem muita coisa pela frente num calendário curto, apertado. E aí, não bastasse ter essa fila grande represada de projetos a serem analisados, e coisa muito importante, né? A gente está falando de discussões fundamentais, entre elas a do orçamento. Aí não basta a fila ser grande, o tempo ser curto. Tem um outro elemento aí que atrasa ainda mais, que é a disputa pelo comando da Câmara para 2021. Deve atrasar tudo ainda mais, e dá para atrasar, não tem como, né, Orengo? É verdade, e é um problema aí grave no Congresso Nacional, porque tem aí muita proposta importante esperando análise, né? E sem comissão não há trabalho aqui no Legislativo, fica tudo travado. O que está acontecendo no fundo, Sheila, é uma disputa de poder, né? De um lado tem lá uma ala, que é comandada pelo chamado Centrão, Arthur Lira, muito próximo do governo, de outro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão disputando lá poder internamente, né? O indicado do Maia é o Elmar Nascimento, né? Um parlamentar influente lá no DEM, e o indicado do Arthur Lira é a deputada Flávia Arruda, aqui de Brasília, né? Inclusive seria a primeira mulher a comandar a Comissão de Orçamento, que é uma das mais relevantes aí do Congresso Nacional, porque define as prioridades. Pega lá o orçamento, olha, o que é mais importante? Vai investir na saúde, na educação. Toda essa discussão do renda cidadã realmente faz parte aí dessa discussão do orçamento. Só que isso travou, não conseguem mais instalar a comissão e estão empurrando com a barriga, não decidem. Isso já teve reflexos no plenário, tivemos uma obstrução agora, produzida pelo Centrão, né? Não votou nada lá no parlamento, medidas provisórias paradas. E só para lembrar, a reforma administrativa não está sendo discutida ainda formalmente porque não tem comissão, né? Os parlamentares decidiram lá encerrar os trabalhos da comissão em meio à pandemia, né? Paralisar lá os trabalhos, estão tentando retomar aí, só que para isso precisam votar uma resolução e não há acordo político. Todos os partidos estão brigando aí por espaço e olha só, estão de olho já nas eleições da mesa diretora lá de fevereiro do ano que vem. Impressionante, mesmo em meio à pandemia, há questões urgentes que precisam definir, estão de olho ainda em divisão de poder no Congresso Nacional. O que se espera é que no máximo até a semana que vem, esse foi o prazo dado inclusive pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para resolver essa pendência, esse rame-rame político. Então na semana que vem, no máximo, a gente deve ter uma solução. Muito bem, Orengo, então boa quinta-feira pra você. Como é que tá o tempo aí em Brasília? Muito quente, viu? Calorão aqui em Brasília, os dias Seco? mais quentes do ano. Seco. Olha, a secura aqui em Brasília chega aí a menos de 10%, né? A umidade relativa do ar. Mas a chuva tá chegando, viu? As cigarras estão cantando já em Brasília, muitos ouvintes relatando isso. Quando o cigarra canta, aí a chuva deve chegar aí nos próximos dias. Bom, Rodrigo Orengo volta amanhã, então. Boa quinta-feira, Orengo, até. Valeu, até.